Capítulo 9, versículo 22, amém? Que Deus abençoe o teu celeiro, você que ofertou, você que dizimou. Essa igreja, ela sabe da bênção de ofertar e dizimar, não precisa pressionar, nós já fomos bem ensinados. Hebreus capítulo 9, versículo 22, encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas celestiais assim se purificassem, porém as próprias coisas celestiais com melhores sacrifícios do que este, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para apresentar-se agora por nós na presença de Deus. Senhor Deus maravilhoso Pai, Deus santo Senhor, nós te louvamos esta noite com nossos cânticos, já ouvimos a tua voz, nós já sentimos a tua presença neste lugar, já ofertamos com alegria, dizimamos porque o Senhor tem nos abençoado. Deus, nós queremos pedir agora, continua falando conosco neste lugar, nós precisamos ouvir a tua voz, nos dando direcionamento, meu Deus amado, nos ensinando o caminho certo, nos dando a instrução do que fazer, Pai, a tua palavra, aquela que penetra, Senhor querido, a divisão da alma e do espírito, que ela seja ministrada nessa noite segundo a tua vontade. Repreende todo impedimento, toda barreira, toda frieza espiritual, todo espírito contrário. Nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos o louvor, porque tu és merecedor de todas as coisas. Fica conosco, fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos, faz, porque sem ti nada nós podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se assente, exaltando e glorificando ao nosso Deus, que é digno de honra, louvor e majestade. Irmãos, a gente ouve muito falar de sangue, e o evangelho, os evangélicos, o cristão, falam muito de sangue. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, o sangue de Jesus tem poder? Aconteceu o problema, né, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. Falaram alguma coisa para você, o sangue de Jesus tem poder. A gente tem esse costume, já virou um jargão na igreja evangélica, a gente fala o sangue de Jesus tem poder. Mas será que a gente sabe que poder é esse que esse sangue tem? Pouco se prega sobre o sangue de Jesus, pouco se fala sobre o sangue de Jesus. E eu quero falar hoje sobre este sangue, o sangue de Jesus que tem poder. Um dia Martin Lutero teve um sonho. E neste sonho, o diabo ficava o acusando, ele estava no tribunal, e o diabo acusava de tudo que ele tinha feito. Olha, você fez isso, você fez aquilo, olha você fazendo isso aqui, olha você fazendo isso aqui. E depois que o diabo mostrou tudo, Martim Lutero no sonho fala para ele: olha, eu fiz isso tudo, mas o sangue de Jesus me perdoou de todo o pecado. É este sangue que é a base de uma nova aliança feita no sangue de Cristo. Quando Moisés desce do monte e ele traz as pedras da lei, ele vai ler as pedras da lei, e logo após ele ler, ele vai pegar o sangue de um novilho, de um cordeiro, e vai aspergir sobre o povo. Ele vai dizer: olha, a partir de hoje, o pecado de vocês será não perdoado, porque não havia perdão, mas será encoberto ou coberto pelo sangue derramado. De Moisés para frente, a gente vê muito falar do sangue, sacrifício de sangue. Quem nunca ouviu falar que uma vez por ano o sacerdote entrava no templo para poder sacrificar pelo povo? O que o sacerdote fazia naquela época, ele trazia um novilho, provavelmente puxado, trazia, matava, ele aspergia o sangue sobre o tabernáculo, me lembra o nome da arca da aliança, do propiciatório. Ele aspergia o sangue, a presença de Deus descia, a Shekinah, como um sinal que Deus havia se esquecido do pecado do povo. Aquele sangue, ele cobria o pecado do povo. Aquele simbolismo estava representando o que um dia Jesus faria por nós na cruz. O sacerdote entrava e então ele fazia a purificação pelo povo. Irmão, mas todo dia tinha sacrifício. Todo dia tinha sacrifício. A Bíblia diz que aquele sacrifício que acontecia, ele não era o sacrifício total,
Porque todo ano ele tinha que entrar e sacrificar. Toda vez que as pessoas pecavam, elas tinham que trazer animais para morrerem, porque aquele sacrifício não era um sacrifício completo, como o sacrifício que um dia Jesus fez por nós naquela cruz. Ali sim, ali foi o sacrifício completo. Existem algumas alianças na Bíblia. A gente conhece 7, aliança feita com Adão, aliança feita no Éden, aliança feita com Moisés, aliança feita com Abraão e outras alianças. Essas alianças todas passaram, mas existe uma aliança, que foi a aliança feita no sangue de Jesus, que até hoje permanece, e ela só vai terminar o dia que aquela trombeta soar e nós subimos para o céu. Vai ser como Jesus dizer: agora completou a aliança que eu fiz com o meu povo. Irmãos, é um pouco assustador falar de sangue. Tem gente que quando vê sangue desmaia, né, irmãos? Tem gente que quando vê sangue começa a tremer, não pode ver, cai. Tem gente que não pode assistir, homem que não pode assistir o parto da esposa, porque não pode ver sangue. Quem já ouviu isso? Nossa, eu não posso, que eu vou cair lá. Já ouviu isso? Mas eu tenho um amigo que ele foi assistir o parto da esposa, ele realmente desmaiou quando começou a sair o sangue. Porque tem gente que não vê, não pode ver. Mas o sangue, ele é vida. Já ouviu isso, essa frase? O sangue, ele é a vida. O sangue, ele carrega a vida. No corpo humano, o sangue, ele traz todos os nutrientes para todos os órgãos. É ele que mantém o nosso corpo vivo. E eu louvo a Jesus pelo sangue dele, porque é o sangue dele que mantém a igreja viva. Esse sangue traz vida e traz nutrientes. Quando a gente tem uma bactéria, um vírus, o nosso sangue, as placas brancas, se eu não me engano, elas vão entrar em ação para combater aquele vírus. O sangue de Jesus também nos dá força para combater o pecado, irmão. Só para a gente entender por que a gente fala tanto do sangue. Sangue, ele carrega a vida. Por 700 vezes, mais ou menos, a gente ouve a palavra sangue na Bíblia. A Bíblia toda, ela fala sobre sacrifício de sangue, aliança feita no sangue, fala sobre o sangue. O sangue representa a vida. Os judeus não podem de maneira alguma tocar ou comer sangue. Eles não tocam e não comem sangue. Moisés faz aliança, e essa aliança no sangue, os sacerdotes sacrificando, vão acontecendo. O que eles faziam é uma palavra chamada expiação. Eu só quero dar uma base para a gente chegar no sangue de Cristo, tá bom, irmãos? Para a gente chegar lá sem entender por que o sangue. O sangue, ele representava que alguém pecou e uma vida inocente ia pagar por aquele pecador. Lembra de alguém, não lembra? Alguém que desceu do céu por nós sem ter pecado algum? Aquele era o simbolismo, alguém que não tinha pecado, alguém que era inocente, no caso um animal, ele ia morrer porque alguém havia pecado. A expiação é o sangue, perdoando, digamos assim, ou sangue encobrindo os nossos pecados. O sacrifício de Abel, lembra dele? Foi aceito porque ele teve sangue. Os irmãos lembram disso? Ele ofereceu um cordeiro, ele teve sangue. A aliança com Abraão foi ratificada com sangue de animais. Lembra da Páscoa? Que teve também o sangue na porta. O sangue, ele representa a vida e ele traz vida para nós. Só que houve um problema, presbítero Hernandes, um dia evangelista. Tudo que acontecia, na verdade, não tirava o homem do seu pecado. Ele cobria o pecado que ele tinha. A gente pecava hoje, trazia um animal, mas não havia um verdadeiro arrependimento. As pessoas eram perdoadas cerimonialmente, só para a religião, para a igreja. Aí Deus no céu está vendo aquilo acontecendo, e eu imagino Deus dizendo: eu vou trazer uma nova aliança. Eles não vão apenas se arrepender cerimonialmente, mas vai haver um arrependimento neles, da alma deles, porque o sangue do meu filho vai ser remido por eles. Aí, esse sacrifício, que era limitado, repetido várias vezes no ano, vai desaparecer. Os macumbeiros, as pessoas que mexem com magia negra, elas continuam fazendo sacrifício de animal, porque o diabo é invejoso. Mas a igreja não sacrifica mais, porque o sacrifício perfeito já foi feito por nós lá na cruz. Você está entendendo de onde vem o sangue? Foi um simbolismo judeu, uma base
que Deus estava dando para que o povo entendesse quando Jesus viesse. Então, quando Jesus vai vir, já está acontecendo aquilo tudo de sacrifício sem valor nenhum. Porque os homens só eram purificados cerimonialmente. Não havia um verdadeiro arrependimento. Mas aí vai vir Jesus, aquele que sonda os nossos corações. E eu amo, irmão, a passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Jesus já está na terra, Juninho. Jesus já está pregando. E agora ele está preparando para se entregar como sacrifício perfeito pela igreja. Aí Jesus está sentado com os seus discípulos. E ele vai falar bem assim, olha: semelhantemente tomou o cálice depois da santa ceia, dizendo: este é o meu cálice. Este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus está dizendo: até hoje foi animal, mas eu vim do céu para morrer por vocês e trazer uma nova aliança, uma aliança de sangue. Irmão, os judeus, eles tinham muitas leis e ninguém podia cumprir as leis. Aí vem Jesus, porque para morrer para o pecador, para valer, tinha que ser alguém inocente e cumpridor da lei. Irmão, homem nenhum podia cumprir. Aí Jesus disse: eu vim não para desobedecer a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele cumpre toda a lei. Segundo os homens, ele está apto para morrer e perdoar o pecado. Segundo Deus, ele era santo, ele era puro, o Cordeiro que Deus enviou dos céus por nós. O Cordeiro enviado. E ele senta, irmãos, ele vai dizer: olha, o meu corpo vai ser rasgado e o meu sangue vai ser derramado para trazer uma nova aliança com vocês. Ele cumpre toda a lei. Ele cumpre tudo que os profetas disseram. Ele cumpre tudo que foi profetizado. Tudo que foi colocado como lei, ele cumpre. Está apto para morrer por nós. Hebreus 10, 1 diz isso, que as coisas que ele vem cumprir tudo que era sombra até chegar nele. Ele está preparado para morrer por nós, e ele vai fazer uma aliança baseada no sangue de Cristo vertido lá na cruz. Depois que Jesus morre, não precisa mais de sacrifício, irmãos. A Eucaristia diz que toda missa, Jesus está sendo sacrificado por nós. Isso é uma heresia, porque Jesus foi sacrificado uma vez, morreu e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, de onde um dia ele vai voltar para buscar a igreja dele. Uma vez, Jesus sobe como ovelha muda ao matadouro. Você se lembra que tinham que trazer a ovelha para morrer? Jesus não vem puxado, mas a Bíblia diz que ele se entregou por nós. Eu vou dizer de novo para alguém da glória. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Ele vem para morrer, ele sobe ao Calvário, se entrega, e depois do sacrifício dele, todos os sacrifícios cessaram, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar o pecado de toda a nação, de toda a humanidade, dos que nasceram e dos que vão nascer. Há poder para perdoar no sangue de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 7, 27, que não necessitasse, como sumo sacerdote, oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. O sacerdote, antes de oferecer pelo povo, ele oferecia por ele, porque ele também era pecador. Ele tinha que se purificar, se lavar. Mas Jesus não, ele foi para lá sem pecado algum, irmão, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Quando ele sobe ao madeiro e o sangue dele é derramado, existem alguns benefícios que caíram sobre a igreja, e você precisa louvar pelo sangue dele. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo que o sangue de Cristo nos traz, ele purifica
os nossos pecados. Irmão, não tem nada. Não adianta subir escadaria, não adianta pagar promessa, não adianta fazer o que você quiser. O que perdoa pecado é o sangue de Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos transforma mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! O sangue de Jesus, ele traz redenção para nós. Efésios capítulo 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu pecado, remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Porque tem gente que é perdoado, mas ele continua carregando aquela culpa, ele continua sendo apontado, mas Deus está dizendo: eu paguei a tua dívida lá na cruz. Você sabe o que é redimir? Redimir é pagar por alguém. É quando o comprador vem para te cobrar e tu não tem. Aí Jesus está dizendo assim: tu não tinha, mas eu paguei um preço por você. Eu te remi. Redimido. Irmãos, a gente está andando cabisbaixo porque quer. Deus está dizendo: eu mandei o meu filho para te redimir. E além de redimir, irmão, porque ele comprou, agora tem um negócio que é muito melhor. Escute isso aqui, evangelista Roberto: nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Irmão, isso aqui é forte demais. Sabe quem te justifica? É o sangue de Cristo. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Romanos 5,9. Logo muito mais agora, tenho sido justificado pelo seu sangue. A gente não é justo, a gente não presta, mas sabe quem justifica a gente? É o sangue de Cristo. Perdoa o nosso pecado, paga a nossa dívida e nos justifica perante os homens. Tu ontem não prestava, tu roubava, tu mentia, tu prostituía, mas hoje o sangue te lavou e ele te justificou. Pode apontar quem quiser, pode falar quem quiser, mas o sangue dele te justifica. O sangue dele te justifica. Você está entendendo o que está sendo pregado, irmão? O sangue de Jesus nos justifica. Eu vou tomar água, você vai dar uns 5 glória a Deus. Sem miséria. Irmão, eita, sangue glorioso, sangue poderoso. Tem uma história que diz que um rapaz contraiu uma dívida e ele não podia pagar. E o seu patrão ficou sabendo, patrão muito rico, ficou sabendo que aquele rapaz devia um dinheiro. E ele foi até o banco e perguntou: quanto que fulano está devendo? Ele falou: está devendo tanto. Ele falou assim: toma aqui o cheque, eu vou pagar. Na primeira página, você escreve que foi pago. E o bancário escreveu que foi pago. E quando aquela pessoa que devia foi buscar os papéis para poder ver quanto ele devia, o que ele podia fazer, ele começou a passar as páginas e começou a lamentar e começou a murmurar e dizer: eu não vou poder pagar, eu não vou conseguir pagar, eu não tenho condição de pagar. Aí o bancário falou com ele assim: você já leu a primeira página? E quando ele vira para a primeira página, estava escrito: dívida paga. Você vai dizer para alguém assim: você não podia pagar, mas ele pagou o preço por você. Você não podia pagar, mas ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço, irmão, por nós, lá naquela cruz. Então, eu tenho purificação dos meus pecados, eu tenho redenção, viu? Eu sou justificado por ele. O sangue de Jesus nos lavou. Irmãos, lavar é pegar aquilo que está sujo e fazer ficar limpo. Lembra quando você chegou aqui, irmão? Aí o sangue foi te lavando. Hoje você está bonito, um vaso para Deus poder usar. Escute isso aqui, Apocalipse capítulo 1, 5. E a parte de Jesus Cristo
que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A gente chegou aqui, irmão, todo errado. Aí o sangue dele foi nos esfregando, o sangue dele foi nos lavando. Aquele palavrão foi saindo da nossa boca, pornografia, a fofoca, a inveja, o orgulho, disse-me-disse. Ele foi lavando, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Eu só vou ficar preso se eu não quiser que o sangue de Jesus me lave. Eu só vou ficar amarrado na minha velha vida se eu não quiser que o sangue de Jesus me lave. Mas se eu quiser, o sangue dele vai nos lavar e fazer de nós novas criaturas. O sangue dele nos comprou. Escute isso. Olhai, pois, para vós e por todos do rebanho sobre o Espírito, que o Espírito vos constituiu pastores, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O nosso preço não valeu ouro, não valeu prata. O nosso preço, ele custou o sangue de Cristo na cruz. E ele comprou para si, ele nos comprou para ele. Irmão, quando a gente consegue entender que a gente é comprado por Jesus, a gente para de sofrer por coisa boba. Irmão. Quando eu lembro que eu sou comprado por ele, que ele é meu dono, eu me lembro que o diabo não toca quando ele é dono, o inferno não traga quando ele é dono, nada pode acontecer porque ele é dono se ele não autorizar. Deus está dizendo para alguém: eu sou teu dono, eu te comprei, descansa em mim, você tem dono, você não é desamparado, você tem dono. Irmãos, nós temos um dono. Ele nos comprou com o sangue dele, irmão. Ele nos comprou para ele. Você acha que ele pagaria o preço dele, preço de vida na cruz, para deixar você ficar assim? Não. Ele está dizendo: eu estou só te aperfeiçoando, eu estou só te fazendo melhor, mas eu sou teu dono. Eu tenho o controle da tua vida e da tua história, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua saúde. Ele está dizendo para alguém: eu sou o teu dono. Irmãos, quem tem dono não é qualquer um que chega e pega. Quem tem dono não é qualquer um que chega e empurra. Quem tem dono não é qualquer um que chega e faz qualquer coisa, não. Quem tem dono é cuidado por aquele que comprou, meu filho. Meu irmão, já comprou carro. Já comprou carro novo. Você deixa o banco, tem 3 meses batendo com o carro, mas o plástico está lá no banco. Já viu esse negócio? Irmão, deu uma poeirinha, você começa a polir. Todo final de semana quer ver que o carro é assim, não é, porque está novo, acabou de comprar, você sabe o preço que foi, trabalhou tantos anos para comprar, comprou uma casa, você quer pintar, você quer imobiliar, quer deixar ela bem feita, porque você acabou de comprar. Deus está dizendo: eu também sou assim com você, eu te comprei com o sangue do meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou tirar as poeiras, eu vou te polir, eu vou te tratar, porque eu sou o teu dono. Você tem dono. Diga para alguém, por favor, pelo menos deixa eu pregar sozinho. Diga para alguém: você tem dono. Você tem dono. A gente às vezes entende quem é o nosso dono, irmão. Aí fica achando que o nosso dono é Donald Trump. Fica achando que o nosso dono é o patrão, o teu dono é Jesus Cristo de Nazaré. E não cai uma folha, meu filho, se os céus não deixar. Não cai uma gota d'água se os céus não deixar. Não tem morte, não tem vida se os céus não autorizar. Eu estou profetizando na vida de alguém: você tem dono. Deus vai demonstrar o senhorio dele na tua vida. Existia uma aliança com Mefibosete. Ele estava lá esquecido, mas ele tinha um dono. Um dia a carruagem entra lá em Lodebar, porque uma aliança foi clamada. Existe uma aliança no sangue do Cordeiro com você. Você tem o dono, é para levantar a mão e adorar. Eu estou dizendo para alguém: Deus vai se lembrar de você, porque Ele é o teu dono. Se não levar nada do que eu pregar hoje, leva isso: eu tenho um dono.
Você tem um dono, irmão. Tu não é propriedade que não tem lá não, mas que fala propriedade vaga. Tem outro nome que eu esqueci agora. Desocupado, não. Deixa eu dizer aqui. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não é uma casa vazia, você é uma casa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho dono. Tu pode não falar inglês, o teu dono te coloca. Tu pode não ter papel, o teu dono te coloca. Tu pode não ser, o teu dono faz ser. Abandore e andar, abraçai. Você tem dono. Fui comprado pelo um preço de sangue. Escute isso aqui, Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste toda língua, tribo, povos e nações. Comprados pelo sangue de Cristo. Ô irmão, coisa boa falar do sangue de Jesus. Meu coração está se alegrando aqui de ouvir falar desse sangue. Eu estava em casa, irmãos, e o sangue dele correndo dentro de mim, eu me alegrando com essa palavra. Eu parei no meu trabalho e comecei a estudar, e o sangue me fez me alegrar por saber o que é esse sangue de Jesus. Tem poder. Aleluia! Existe, irmãos, uma purificação da consciência, que Hebreus vai dizer, e já eu continuo lendo aqui, eu vou seguir aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. Existe uma consciência, está lá escrito no 9, no 14, se você olhar, está escrito bem isso, que deixa eu ler para vocês aqui, ó. Quando mais Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha. Ele se ofereceu por nós para que a nossa consciência fosse lavada. Escute isso aqui. Falar da purificação da consciência é o ápice do sangue de Cristo. Porque até então, o sangue que era derramado, aparentemente, fazia um monte de coisa. Purificava, lavava, separava eles. Só que tinha um negócio. Esse sangue lavava o exterior, mas não lavava a alma, não lavava o espírito e não perdoava o pecado. Agora, Hebreus está dizendo, o escritor está dizendo aos hebreus, que antes vocês tinham um sacrifício que valia do lado de fora. Agora, vocês têm um sacrifício vigário, foi vida, vigário, que vai lavar o seu interior. Irmão, porque vir para a igreja é fácil. Sentar aqui é fácil. Trazer o dízimo é fácil, trazer as ofertas é fácil, cantar é fácil, pregar é fácil. O negócio é ter vida com Deus. É saber que os pecados estão perdoados nele. Porque isso não é coisa que você fica aparecendo toda hora. Porque tem gente que está rindo, parece que está bem, mas está tudo mal. Já viu esse negócio? Agora ele está dizendo, evangelista Hernandes, que ele, o sangue dele, vai lavar a consciência das obras mortas. Ou seja, agora o sangue dele vai nos lavar realmente do pecado, vai arrancar de nós o peso que o pecado outrora trazia para nós. Deixa eu dizer um negócio para você: não existe maldição hereditária contra a sua casa, não existe esse negócio, mas foi tudo quebrado, porque o sangue dele quebrou a consciência das obras mortas. Tudo aquilo que você fez lá no passado foi quebrado pelo sangue de Jesus. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, porque a gente às vezes nunca leu isso aqui. Purificará suas consciências das obras mortas, para que sirvam a um Deus vivo. Ah, irmão, isso aqui é forte demais. Você não pode servir a um Deus que é vivo, se você continua morto no seu pecado. Pode vir adorar, pode vir pular, mas enquanto estiver no pecado, a tua consciência de obras mortas continua viva. Mas quando você se lava no sangue de Cristo, Ele tira a consciência das obras mortas, e você agora está autorizado a adorar um Deus que é vivo. Quantos já tiveram essa consciência do pecado apagada, já se lavaram no sangue dele, estão livres para adorar esse Deus vivo. Irmão, eu fiquei lendo, estudando isso aqui, peguei vários estudiosos, porque eu queria saber o que é essa consciência de obras mortas. E eu entendi que é o meu pecado verdadeiramente sendo perdoado
pelo sacrifício de Cristo. É aquela passagem que diz: eis que tudo novo se fez, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, tudo se fez novo na sua vida. O dia que o sangue te lavou, irmão Toninho, tudo foi novo. A nossa consciência de pecado, aquelas obras mortas, obras pecaminosas, foram tiradas de nós, para que nós possamos servir a um Deus que é vivo. Estou quase terminando. Além da parte espiritual, que é muito bom, o sangue nos traz coisas para o natural. Olha isso aqui. Eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui, irmãos. Olha isso aqui. O sangue de Cristo nos traz paz. Paz. Olha isso aqui. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quem tem o sangue tem paz na terra. Porque você não pode ter o sangue de Cristo na tua vida e viver brigando com todo mundo. Tu não pode dizer que tem o sangue de Cristo correndo na tua veia e viver cheio de contenda. Então, quem tem o sangue, ele tem paz com os homens e tem paz com Deus. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, irmão Roberto, que ele nos reconciliou tanto na terra quanto os que estão no céu. Então, se eu tenho o sangue de Cristo, eu tenho paz com meu irmão e eu tenho paz com os céus. O sangue de Cristo nos traz paz. Lindo isso aqui, irmãos, bom ouvir isso. O sangue de Jesus nos traz vitória. Ainda bem que ninguém falou glória a Deus. Vou levar a vitória para mim sozinho hoje. O sangue de Cristo nos traz vitória. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O inferno vai ser vencido na tua casa, na tua família, na tua história, pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue nos outorga autoridade para vencer o inferno. O sangue, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu profetizar para a vida de alguém aqui. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Lembra de uma canção? Porque ele venceu, a tua igreja vencerá. Porque ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. Só a Assembleia de 1800 vai lembrar isso. Ele venceu. E a sua igreja também vencerá. Irmãos, o sangue nos traz comunhão com Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue chegastes perto. Ele me reconciliou a Deus. Lembra? O sangue de Cristo nos traz comunhão. Irmão, Ele mesmo derramou o sangue dele para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Tem noção do que é isso? Ele derramou o sangue dele para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Irmão, tem que amar esse Cristo demais, não tem? Tem que deixar o pecado, deixar a cachaça, o cigarro, a mulherada, os homarada, largar tudo pela presença desse Cristo maravilhoso, irmão. Ele deu sangue para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Efésios 2:13, Paulo está dizendo isso. Para terminar, isso aqui eu acho que é tremendo para a igreja. Tremendo. Prepara para dar uma glória, por favor, viu? Ele nos colocou no Santo dos Santos. Antigamente, a gente vinha para a congregação, nós ficava lá no primeiro átrio. Porque a igreja não podia entrar no Santo dos Santos. A gente não podia entrar no local da adoração, onde o poder descia, onde a Shekinah descia. Mas Jesus vem, Ele nos coloca no Santo dos Santos. Olha isso aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo novo caminho
que Ele nos consagrou. O novo caminho foi feito, o véu do templo foi rasgado. E a igreja hoje pode entrar aqui para adorar, para louvar a Ele, sem restrição. Ninguém precisa amarrar uma corda em você para saber se você está em pecado ou não. Porque quando você entra aqui, reconhece o senhorio dEle e a autoridade que há no sangue dEle para perdoar os pecados, o teu pecado é perdoado. Ainda que ele seja vermelho como a escarlata, ele vai ficar branco como a neve. Nos colocou de volta no Santo dos Santos. A igreja pertence lá, aonde a presença dele desce, onde a unção dele desce. Hoje, irmão, lá no teu quarto, você orando, vira o Santo dos Santos, porque achei que nada, ele desce e te visita ali. Está em dificuldade no hospital, você começa a orar, o Santo dos Santos desce ali, e aquele lugar vira um lugar de adoração. Está passando dificuldade, você começa a orar, começa a adorar, os céus descem ali, porque hoje Ele nos colocou no Santo dos Santos, por um novo caminho aberto pelo sangue dEle. Sacrifício vicário, sacrifício que nos reconciliou a Deus. Deixa eu só terminar de ler aqui o versículo 15. Por isso é mediador de uma nova aliança, porque intervindo a morte, para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento, os que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Eu quero terminar aqui. Por que a morte entrou? A morte entrou como um julgamento. A morte entrou como um preço pelo pecado. Não existia morte. Ela entrou por quê? Porque o homem pecou. Porque o homem caiu. E a morte veio como se ela fosse um cobrador mesmo, para cobrar. Olha, pecou, vai morrer. É assim ou não é? Porque o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. Aí, o escritor aos Hebreus está dizendo para eles assim: olha, antes do sangue estava condenado à morte. Isso aqui tem que dar glória. Mas hoje, com o sangue, nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. A morte virou só uma passagem para o crente encontrar a eternidade. Deixa eu dizer para você, irmão, a tua carne morre, mas o teu espírito é eterno e ele vai voltar para Deus. Deixa eu dizer para alguém aqui, a morte ela vai chegar, mas ela não é capaz de nos parar. Hoje nós recebemos uma herança, uma promessa de vida eterna pelo sangue de Cristo remido lá na cruz. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você essa noite. Glórias ao nosso Deus. Dá para falar muito mais coisas. 16, porque onde há aliança, testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houve morte. E outra maneira não é válido quando o testador vive. Por isso também, o primeiro pacto não foi consagrado sem sangue. Porque tendo lido Moisés todo o povo, toda a lei, tomando o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã e púrpura, e sopo, aspergiu tanto o mesmo livro quanto o povo. E dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Aquela aliança da lei, olho por olho, dente por dente, foi trocada por uma aliança do sangue de Cristo. O tempo da graça. Graça não quer dizer que você pode pecar sem medidas. Graça quer dizer que existe um mediador nos céus para interceder por nós. Vamos orar, irmãos. O sangue de Cristo nos reconciliou a Deus. Pai, essa noite nós havíamos falar sobre o sangue do teu Filho Jesus que foi remido naquela cruz. Ah, Jesus, nós te louvamos porque tu derramaste o teu sangue. Como homem inocente, vestiste por nós o nosso pecado, pagaste um preço que homem nenhum poderia pagar. Sofrestes, teve o seu lado furado,
pregaram prego em suas mãos, lhe colocaram uma coroa de espinhos, tudo para que a igreja recebesse uma nova aliança, uma aliança feita no teu sangue, e uma promessa de vida eterna. E nós te louvamos por isso, Senhor. Pessoas que se esqueceram que foram compradas pelo sangue, que essa noite elas possam ser lembradas que elas têm um dono e elas foram compradas pelo sangue de Jesus na cruz. Senhor, pessoas que estão carregando um peso de culpa, um peso, meu Deus, que venha, Deus amado, trazendo elas para baixo, que tenha as impedido de trabalhar, as impedido de avançar, que elas possam entender que o teu sangue nos justifica de todo o pecado. Senhor Jesus, que essa noite nós consigamos entender que o teu sangue, ele é poderoso, o teu sangue é poderoso para perdoar os nossos pecados, Deus. Pessoas que têm pensado que não podem mais orar, que não podem mais adorar, que não podem mais buscar a tua presença, que hoje elas se lavem no teu sangue e elas voltem a entrar no santo do santo contigo, para receber mais da tua presença, mais da tua unção, mais da Shekinah. Espírito Santo de Deus, o Senhor, nós te pedimos essa noite, coloque em nós uma consciência lavada no sangue, que as nossas obras mortas sejam apagadas e que nós vivamos um novo tempo e em liberdade para adorar e servir ao Deus que é vivo. Deus, que nós consigamos entender que o teu sangue é a vida que corre em nós, que o teu sangue nos dá autoridade para vencer o inferno, para vencer as hostes, para vencer as potestades, Senhor. É pelo teu sangue que nós vamos vencer, e o teu sangue é a marca que nos garante entrada nos céus. Que nós não venhamos nos afastar do teu sangue, que nós não venhamos nos esquecer do teu sangue, mas que o teu sangue todos os dias continue sobre nossas vidas, como nos umbrais das portas dos hebreus, que tenha o sangue sobre os portais de nossas vidas, para que o inimigo não toque, para que a nossa família não seja ceifada, para que aquilo que o Senhor nos deu continue sendo guardado pelo teu sangue. Nós clamamos o poder que há no teu sangue essa noite, sobre nossas vidas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas pisaduras, para que hoje nós fôssemos sarados. Sara esta igreja, sara o teu povo, sara a tua noiva. Há poder no teu sangue, Jesus Cristo de Nazaré, para perdoar os pecados, para a remissão, para a justificação, para trazer paz no meio do povo, para dar a liberdade, para adorar e te servir. Nós te adoramos pelo teu sangue, nós te glorificamos pelo teu sangue. Alguém mais essa noite pode glorificar por este sangue? Nós te louvamos por este sangue que foi remido naquela cruz. Nós te louvamos porque o Senhor nos reconciliou a Deus. Deus, ainda falando contigo, se houver alguém essa noite que veio a este trabalho, veio a este culto, que entrou aqui enferma, nós queremos orar agora em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia agora em o nome de Jesus. Meu Deus, pessoas que entraram sofrendo ataques do diabo, sofrendo, meu Deus amado, com as setas do maligno, nós repreendemos agora em o nome de Jesus. Trabalho de bruxaria, trabalho de feitiçaria, trabalho mandado, palavra contrária, Senhor, não vale feitiço nem encantamento contra a tua igreja, nós quebramos e repreendemos agora. Lares que estão em contenda, lares que estão em divisão, Senhor, entra agora nessa casa, meu Deus querido, vai trazendo a libertação e trazendo a mudança. Alguém que nos acompanha pela internet, Senhor, que neste momento, meu Deus, ora conosco, visita a casa dele, visita a casa dela agora, Senhor. Os meus irmãos que estão aqui na igreja, visita o lar deles agora, meu Pai, visita lá no Brasil, meu Deus querido. Alguém que está clamando por alguém que está enfermo, está talvez num presídio nesta hora, Senhor, está num hospital, está num leito de enfermidade, nós te pedimos agora, Espírito Santo, vá de encontro a esta pessoa, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, Senhor. Jovens que estão na droga, na prostituição, nos vícios, nós te pedimos agora, liberta esse jovem, liberta essa jovem, meu Deus amado. Essa igreja começa a clamar agora, Senhor, nós estamos em
em guerra, meu Deus querido. Há poder no teu sangue, Senhor. O teu sangue nos garante a vitória. Nós entendemos que há poder no teu sangue, Senhor. Ah, meu Deus amado, uma visita neste casamento, que o diabo disse que terminava, que o diabo disse que colocava um ponto final. Meu Deus, vai revertendo a situação, Senhor. Meu Deus, essa enfermidade que tomou o corpo do teu filho agora, vai saindo a enfermidade pelo poder que é no nome de Jesus agora, meu Pai. Alguém que está desempregado, meu Deus querido, abre a porta do emprego, Senhor, tu pode fazer infinitamente mais. Alguém que veio a este culto carregado, empurrado, meu Deus, agora renova ele, há poder no teu sangue, agora renova ele, Espírito Santo de Deus.